Opa, opa, tudo bem? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos começando aqui o nosso podcast, Pode da Gente. E a gente vai bater um papo aqui com a doutora Daniela Oliveira, nutricionista com mais de 15 anos na profissão, pós-graduada em nutrição clínica e terapia nutricional, com diversos cursos na área de saúde da mulher e materno-infantil. Vamos bater um papo. Nutrição é muito importante, nutricionista é uma profissão muito importante nas nossas vidas. A gente precisa, tem gente que come muito, come de tudo, né? Na infância até dá, né? Não é como eu comia muito sonho, coxinha, pastel, um refrigerantezinho, Fanta, Crush, Pet. São refrigerantes que são muito antigos. Aí eu adorava, né? Uma Coca-Cola, essa coisa toda. Mas quando chega a determinada idade, você tem que procurar uma nutricionista. Ou na infância também, porque você precisa educar a criança para o futuro, né? Mas a gente às vezes até pede a rédeazinha. Tem criança que chocolate, adora doce, essa coisa toda. Eu tenho filhas minhas que não gostam muito de doce. Eu gostava muito mais de salgado. Mas é bom, enquanto na infância, você ir educando seu bebê, sua criança, seu adolescente, para que ela no futuro possa ter uma saúde equilibrada. É importante, se ela for pensar em ser um atleta, já começa por aí. Eu acho que é muito importante. Não só esperar a velhice para a nutricionista ir lá e dizer: olha, precisa comer, só pode isso, aí já fica ruim. Aí comer um brócolis, aí o velhinho já não quer mais, né? A velhinha, pô, brócolis, eu quero uma rabada, eu quero uma feijoada. Até pode, mas tem que ir de forma moderada, entendeu? Então a gente não envelhecer com saúde é muito importante. A nutrição, ela faz parte da nossa vida. A gente vale, tem gente que diz o seguinte: a gente vale pelo que come, né? O que você come, no futuro você vai ser condenado a isso. Mas ninguém aqui vai meter medo em ninguém, não, né? Quem não gosta de uma rabada, uma feijoada, né? Uma buchada. Aqui no Nordeste a gente gosta de muito desse negócio de ada, né? Muito ada, feijoada, rabada, né? Linguada, e aí vai. Então eu acho que vamos começar com a doutora Daniela Oliveira, dar uma boa noite a ela. Seja bem-vinda aqui, importante para que a gente possa passar para os nossos seguidores umas dicas bacanas aí. Boa noite, obrigada pela oportunidade. Vou conversar um pouquinho, né, sobre alimentação. Como você falou, realmente precisa ter uma qualidade de vida adequada, e para isso a gente precisa da nossa saúde, nosso bem maior, né? Para a gente cuidar dessa saúde, a gente precisa realmente ter uma alimentação balanceada. A gente pode de tudo um pouco, né? É isso aí. Quem escolheu essa profissão, ou você que escolheu essa profissão, ou já na sua família já tinha algum nutricionista? Como é que aconteceu você chegar nessa profissão, nessa parte da saúde do povo? Quem que te guiou? Na verdade, não seria nutrição. Seria veterinária. Essa também gosta dessa área. Dessa área, né? Isso. Então seria veterinária, mas quando fui para o ensino médio, eu comecei a gostar, né, dessa área de biologia, de química, de física, e aí eu me encantei mais para o lado da farmácia. Então, no meu terceiro ano, eu prestei vestibular para farmácia, na época, faculdade pública, né? Então, assim que eu saí do terceiro ano, prestei, só que a concorrência é altíssima, e aí eu não passei. Fui fazer curso pré-vestibular. E nesse curso pré-vestibular, comecei a criar a vontade, né? A nutrição me abriu muitos olhos naqueles testes que a gente chama de aptidão. E aí, com isso, comecei a trabalhar fora da área para custear a minha faculdade. E aí, quando eu estava no curso pré-vestibular, surgiu uma oportunidade de trabalhar numa área de telemarketing. Conseguia conciliar a faculdade com o trabalho. E olha que telemarketing já é um trabalho meio que escravo, né? A gente sabe que é muito paga mal. Eu já fiz umas paralisações aí com o povo de telemarketing, que o povo reclamava por demais.
em relação a salário, em relação às condições, então, mas assim, eu acredito de que quem quer faz a hora, tudo é com dificuldade mesmo. Sim. Não existe. Eu, quando cursei história, eu dormia muito na sala de aula, porque eu acordava muito cedo, 2 horas da manhã, para fazer paralisação, ou greve, ou conversar com os trabalhadores, mas nunca deixava de ir para a escola, para a faculdade. Eu formei na UXAL, e dia de sábado, aos sábados eu tinha aula às 7 horas da manhã, Maria. Sim. Imagine, aí mais mesmo assim, foi difícil. Para mim era muito difícil, porque eu já estava com uns 30 e poucos, 30 anos, sem encontrar uma juventude lá, mas foi importante para a minha formação. Sim. Para me ajudar nisso. É verdade que os sucos detox realmente funcionam, e se funciona, o povo que tem problema com açúcar, o desequilíbrio no diabetes, sim. Como é que eles podem utilizar o detox, se realmente eles funcionam? Eu particularmente, eu não sou tão fã desse termo detox, tá? Porque nosso corpo ele já tem alguns órgãos responsáveis por esse detox. É o nosso fígado, nossos rins. Então, o suco detox, eu acredito muito que ele é mais um suco nutritivo, tá? Sabe? Revigorante. A ressaca é bom. Também. Por quê? Porque nele a gente coloca alguns ingredientes que ajudam nessa questão vamos dizer aqui, da saúde como um todo, né? Então, a gente, nesse suco verde ou suco da imunidade, a gente pode colocar, por exemplo, uma melancia, que é rica em líquido, né? Rica em água. A gente pode colocar um pepino, que também é rico em água, colocar uma couve, que é rico em vitamina C, e assim tornar esse suco nutritivo. Então, como você me perguntou com relação à diabetes em si, né? Porque no detox você tem algumas frutas que o diabético não pode utilizar. Exatamente. A melancia, por ter um alto índice glicêmico, né? Isso. Ela realmente não é tão recomendada. Mas a gente pode agregar outro tipo de fruta de baixo índice glicêmico, como a maçã, por exemplo, para agregar esse suco nutritivo. E aí sim, quem sabe, né, esse paciente, de acordo com a rotina dele, a gente consegue incluir no dia a dia. O diabético, ele pode beber cerveja? Olha, pode. Eu sei que não é muito da sua área, sim. Mas a gente já está falando aqui de diabético, claro. E tem um pessoal que joga bola com a gente. Sim, e gosta tem de uma dica, né? Gosta de umas canjibrinas. Olha só, a cerveja por si só, ela também tem um alto teor de açúcar, né? Então, para o paciente diabético, a gente tem que tomar muito cuidado, fazer uma investigação mais a fundo, como está essa glicemia, como é que está esse controle. Se o controle estiver adequado, não sou eu, nutricionista, que vou pegar no pé dele e vou fazer, não, você não pode utilizar. Então, tudo realmente é mais um entorno, né, dessa saúde, para a gente avaliar mais a fundo. Agora, se conseguir evitar, melhor. Vinho. Pronto, aí é melhor um vinho seco, preferencialmente. Pode ser aquele vinho que tem um cavalo e tal. E nem pode ser aquele vinho que você bota Coca-Cola. Sim, claro, porque a Coca-Cola também tem açúcar, um vinhozinho seco, né? Algo parecido. Ideal. Não muito. Né? Moderadamente. E aí não tem problema. Umas 5 garrafas. Já resolve? Menos um pouco. Menos, né? Então, olá, você que gosta de beber mais de 5 garrafas aí, não devagar. Estamos conversando aqui com a doutora Daniela Oliveira, nutricionista, para dar dicas a gente sobre a nossa comida, a nossa nutrição, né? O que é que a gente pode ou não pode comer. Então, é muito importante. Porque eu como de tudo, aí o bucho desse tamanho, que é a gordura mais perigosa, né? É o da barriga. Exatamente, a gordura visceral, né? Que fica justamente concentrada na nossa região abdominal. É a mais difícil de se eliminar, né? De se perder e realmente a que tem mais risco para doenças cardiovasculares, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado justamente com essa gordura visceral. Tem um povo que acha bonito, né? Agora tem que saber a nível da saúde como é, né? Tem um povo aí no TikTok que eu me acabo na risada, né? Sim. Que ele vai, eu vou tirar essa barriga daqui a pouco, amanhã eu tô sequinho, eu não vou comer, come 15 pães. Veja, se procura uma nutricionista. Tem que procurar uma nutricionista.
Ó, como fortalecer o sistema imunológico após o excesso do carnaval? Porque todo mundo comeu de tudo. Ninguém vem pra cá. Ah, porque eu não bebi cerveja, aí passa ali no churrasquinho, um churrasquinho cheirando, aí come o churrasco. Vai na frente, cachorro quente, e pense. Com saudade de um cachorro quente. Aquele cachorro quente. E eu gosto de cachorro quente sem um caldo, né? Aí tem gente que come com tudo. Vai ali na frente um feijão, aí vai o carnaval, aí pula um pouco. Como é que a gente fortalece muda, né? aí para mudar? Realmente, a rotina muda. São muitos dias, né? Atrás do trio, quem gosta. Então, na Ou verdade, sentado em um banco, também, comendo. O povo comendo, bebendo, né? Assistindo. Melhor. Então, o que acontece? O ideal realmente é que a gente cuide dessa imunidade o ano todo. Não só o pré ou pós-carnaval. Então, se a gente for pensar em alguns elementos ideais, né, para a gente poder fazer essa questão desse sistema imunológico melhorar, um deles é principalmente a hidratação. Então, água é o princípio de tudo. E assim, depois disso, a gente vem mais com a refeição mais balanceada. Então, esses excessos do carnaval acontecem, é normal que aconteça, mas o ideal é que a gente, logo após esse período, a gente já cuide dessa alimentação mais balanceada. Então, incluindo realmente mais legumes, frutas, verduras no dia a dia. A prática de atividade física ela é muito importante também para cuidar desse sistema imunológico. Então, a gente precisa colocar no nosso dia a dia, principalmente a água, a ingestão hídrica adequada, a prática de atividade física e uma alimentação balanceada, né? As boas noites de sono também são muito importantes nesse processo da construção desse sistema imunológico. E eu digo mais, é um manejo do estresse, que hoje em dia quem não anda estressado, né? Então, esse manejo do estresse também é muito importante para cuidar do sistema imunológico. Se a gente realmente vive com esses altos picos de estresse, a tendência é que o nosso sistema imunológico ele reclame um pouquinho mais. Então, a gente tem que estar em dia aí justamente com esses mecanismos, vamos dizer assim. Porque depois da pandemia, a gente acho que o tempo encurtou para as pessoas, né? Então, as pessoas eu ouço as pessoas, eu preciso de 48 horas, eu não preciso mais de 24, está muito corrido o tempo. Salário baixo, né? Então as pessoas saem de um lugar para trabalhar em outro. E está muito difícil, né? Principalmente para quem tem filhos, para poder você educar, sim, acompanhar, né? Então, o mar é uma boa ferramenta para você diminuir esse estresse. Agora sim, em percentual, você falou aí da alimentação, do exercício físico e da água, em percentual, para cada um, o que seria? Para 30%? Pronto, eu colocaria pelo menos metade disso aí, atrelado à questão, vamos botar 25%, né? Atrelado à questão de água e a alimentação, 25, 25. 50. E aí o restante a gente distribuiria entre sono adequado, manejo do estresse e atividade física. Uhum. E aí a gente consegue manejar um pouco mais essa questão. Em atividade física, na tabela lá, uma pessoa com determinada idade, sim, quantos dias de exercício físico acompanhado? Pronto, precisa saber isso, né? Porque às vezes o cara diz, vou acabar com minha vida hoje. Aí fica 3 horas na academia, 2 conversando, celular, 3 andando, 30 minutos andando e o resto puxando um ferrinho, ó, ali. Eu vou para academia e vejo. Viu? Sim, acontece, também vejo bastante. Na verdade, o profissional mais indicado para a gente poder saber mais ou menos quanto de calorias gasta, quando precisa, é o educador físico. Né? Então, esse educador físico que poderia mostrar qual seria a atividade mais indicada para qual faixa etária e para a pessoa mais especificamente. Mas, assim, para a qualidade de vida em si, uma caminhada já é de bom tamanho. Também já vai ajudar na questão de manejo do estresse, a pessoa está caminhando mais ao ar livre, então tudo isso já favorece. Mas atividades físicas de maior impacto e intensidade já é mostrado em estudos que a eliminação de gordura é maior. Né? Mas isso realmente só após acompanhado de um profissional de educação física e, é claro, passado depois do profissional de cardiologia, né? Às vezes um ortopedista, por alguma dor, algo a nível de joelho. Então, isso aí a gente tem que
organizar um pouco melhor. Eu vou aqui, estamos conversando aqui com a doutora Daniela Oliveira, nutricionista. Nutrição, comida tem tudo a ver com exercício, com sono, né, com a nossa vida. É melhor caminhar em um lugar que você não conheça muita gente, porque se você sair estressado para caminhar, você vai encontrar, o cara já vai te ver do outro lado abrindo os braços, parecendo que você está devendo alguma coisa. Aí o seu nível de estresse vai lá para cima também. Fora nossa segurança, né? Então é preciso saber onde é que você vai caminhar. A senhora pode ou a senhora não, você, porque sou muito mais velho do que você. Qual a diferença? Por exemplo, o cara vai para uma academia, ou vai correr, ou vai fazer um funcional na praia, aí acaba aquele suando muito, aí eu suei muito e tal, olha como eu tô, ou vai jogar uma bola. Qual a diferença entre desinchar e perder gordura, né? Sim, e tem pessoas que acham que esse processo aí é o mesmo, né? E são totalmente diferentes. A pessoa para perder água, né? Vamos dizer assim, a gente tem que tomar cuidado, porque o que acontece? A gente pode haver a desidratação, e é isso que a gente não quer que aconteça. Por isso que a hidratação tem que andar coladinha. Então, perder água significa que essa retenção líquida ela é diminuída. E isso também pode se refletir na balança. Mas o perder gordura é algo muito mais complexo, porque tem mais a ver com relação a calorias, a eliminar a perda de calorias, a queimar calorias. Então, são processos totalmente diferentes. É claro que ambos se processam na balança, e tem muitas pacientes que chegam até mim, principalmente em período menstrual, e dizem: doutora, estou muito inchada, o que é que a gente já pode organizar aí para melhorar esse inchaço? É gordura? Eu digo, não, inchaço é uma coisa e gordura é outra. Então, para a gente perder o inchaço, a gente tem que cuidar da ingestão hídrica, a gente tem que cuidar da alimentação a nível de sódio na nossa alimentação, que é o sal, né, para a gente colaborar. Às vezes tem questões hormonais ligadas à questão da retenção líquida. Enquanto cuidar dessa questão da perda de gordura é algo muito mais complexo. Então, é isso que a gente tem que também organizar nesse sentido. Principalmente mulher, né? Que retém muito líquido, né? Sim. Então, qual aí só um profissional da educação física ou um personal para poder fazer um treinamento balanceado? Não, ou não? Ou você pode dar umas dicas, né? Porque mulher é muito difícil. Não é difícil perder gordura, mas perder líquido. Ela retém muito líquido. Ela retém muito líquido. Pela função hormonal. A indicação é mudar a sua alimentação. Sim, e andar em conjunto também com esse profissional, né, de educação física. Mas se a gente for pensar com relação a essa retenção líquida feminina na mulher, a gente sabe que por si só ela já tem, por natureza, esse mecanismo de retenção líquida. Então, por isso que ela tem cada vez mais que abrir os olhos para esse lado da alimentação dela, dessa prática de atividade física e dessa hidratação. Então, a gente consegue, com essas três organizações, ajudar praticamente tudo com relação a essa retenção líquida. E a perda de gordura é um pouquinho mais lenta, mais devagar. Então, requer muita dedicação, muita paciência. Então, nada de querer do dia para a noite fazer essa questão da perda de gordura, né? Eu tenho ido na academia, né? Porque eu sempre fiz academia. Mas com a idade e tal, a gente tem que ir, porque a gente acaba perdendo massa, né? E você tem que se adequar à sua alimentação. Sim. Eu tenho me reeducado a isso. Eu comia feijão todos os dias. Apesar de ter ferro, mas não é legal. E não era um feijãozinho, era simples, né? Carregado, né? Então eu já não faço mais isso, né? Então eu tenho ido à academia e tenho gostado do que eu tenho visto, né? As mulheres têm se dedicado muito, sim. As senhoras também têm se dedicado muito à sua saúde, têm ido bastante. Eu retornei à academia. E eu tenho muito... Os homens vão lá com a camisa do Bahia, do Vitória, fica aquela coisa. Mas eu tenho gostado muito. Então é uma dica boa. Eu acho que
precisa fazer uma caminhada, principalmente. Sim, pelo É menos. simples, de 30 minutos, 40 minutos. ajuda. Eu estou com uma dor aqui, no joelho já não dói. Não é legal fazer uma caminhada, doutora? Com certeza, absoluta. E se eu puder também, eu vou aproveitar e dar umas dicas aí com relação a alguns alimentos, né, que podem favorecer nessa questão aí da retenção líquida para ajudar a diminuir. Então, a gente pode agregar aí no dia a dia. Lembra que a gente conversou aí no início com relação ao suco detox, né, o suco energético, o suco verde? Ele ajuda bastante. Então, uma receitinha rápida e prática que a gente pode colocar aí no dia a dia é colocar uma fatiazinha de melancia, um pedacinho de inhame cozido, um pouquinho de própolis e umas folhinhas de hortelã. Pela manhã. De manhã, bateu, tomou. Bebeu. Já foi. Repita aí, repita de novo. E é interessante porque o nosso inhame, que é excelente carboidrato de boa qualidade, ele ajuda nas células de defesa, então eles aumentam aí essas células de defesa. A melancia... Mas o inhame tem que ser cozido? Cozido. Cozido, Um pedacinho de inhame cozido. cozido, sim. A melancia é rico em licopeno, né, que é um antioxidante também potente. E a gente colocar o hortelã, que aí é uma folha aí maravilhosa a nível de inflamação. Alguém que a senhora conhece aqui no estúdio já pediu essa receita para deixar? Não pediu, mas aí, né, já deixei a dica. Quem sabe, né? É, porque aí o povo aí já chegou, já pergunta, né? Mas Mas já ninguém lhe deixou, pediu. Não, ninguém me pediu, não. No almoço, esse povo que quer de enxada, o que é que a senhora indica? Almoço, vamos lá, que também já serve aí para a questão da imunidade. Pelo menos metade do nosso prato aí de salada, né? Então a gente colocar principalmente os vegetais folhosos verdes escuros, que são ricos em magnésio, ricos em ferro. E a outra metade do prato, falou do feijão, né? Feijão é bom comer todos os dias, mas o problema é que não pode ser o feijão do domingo. Carregado, tem que ser um feijão simples, né? Um pouquinho do arroz e uma proteína animal de boa qualidade, né? Então, preferencialmente uma carne branca, vai um frango, vai um peixe, a carne vermelha uns 2, 3 vezes na semana e pronto, é o suficiente. E a hidratação, né? Nesse calor, nessa agonia, nesse corre-corre, ou a hidratação ela tem que servir também no inverno, porque tem gente que eu não sinto sede no inverno, por causa, né? Você já ouviu isso? Já. A hidratação, como é que fica por esse povo que não gosta de beber água? Eu tenho na minha família gente que não bebe água. Eu também. Principalmente os nossos idosos aí, que para beber água é terrível, mas a gente tem que ficar no pé. O que acontece com relação à água? Ela é importante porque ela regula a nossa temperatura do corpo como um todo. Então, ela é muito importante nesse processo. Ela é importante também no processo da desintoxicação do corpo em si. Então, nossa função renal, ela fica também melhor quando a gente bebe mais água. Na prática da atividade física, essa água ela é muito importante até para estimular um pouco mais esse corpo a fazer essa atividade física. Então, a água é vida, né, que a gente fala. Então, é importante também nesse sentido, né, como um todo, a gente precisa beber água. Tem algum alimento aí que tem alguns mitos em relação a esses alimentos saudáveis que você gostaria de citar aqui, desmistificar? Tem gente que diz, eu não como isso porque acontece aquilo. É difícil. Cada dia no consultório é uma pergunta de mito ou verdade diferente. Né? Então, a primeira coisa, quem chega lá no consultório a nível de perda de peso, pergunta, doutora, então não vou comer nada de noite, porque se comer de noite engorda, não é isso? Não, gente, muita calma nessa hora, né? O engordar não depende só de um horário específico que você coma. Ele depende do seu dia completo. Então, não é um alimento ou uma comida específica que vai fazer você engordar à noite. É claro que a digestão fica muito mais prejudicada caso você coma algo mais que interfira mais com relação a essa digestão. Uma feijoada, por exemplo, comer à noite não tem como. Não é que ela vai te engordar somente, mas a digestão vai ser prejudicada. Pô, ninguém engorda de um dia para a noite. Entendeu? Não, então, é o que você faz durante toda a sua vida que vai manter você não é gordo. Ninguém aqui está falando, eu não sou gordofóbico. Não é isso. Na verdade, tem gorduras e gorduras. Tem gente que tem uma gordura extremamente perigosa, que é a visceral. Então, não é isso. Você pode até ser
gordo, gordinho, gordinha, não importa, mas precisa ser saudável. Saudável, claro. E aí a gente, nessa mesma linha aí, a maioria dos pacientes também perguntam com relação aos alimentos diet e light, se são mais saudáveis. Dá o quê? Diet ou e light. Ah, diet e light. E não são mais saudáveis, gente. Só a nomenclatura, né? E a gente pensa assim, não, vou colocar um alimento diet porque ele é menos calórico. Não é dessa forma. É o que vende forma. mais, né? Exatamente. Nosso bolso, né? Coça mais quando isso acontece. É a palavra bonita, diet e light. Mas lá dentro desses alimentos contém adoçantes artificiais, corantes artificiais. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com relação a isso também. Certo? Aí chega lá, vê um sorvetinho de iogurte, mas não tem açúcar. O cara botando, não contém açúcar nem glúten. Não é isso? Não contém açúcar. Mas lá tem um açúcar. Artificial. Artificial, que é o mais perigoso. Prejudicial à saúde. Exato. Açúcar, né? Açúcar. A gente pergunta, açúcar demerara, açúcar mascavo ou açúcar branco? Gente, tudo açúcar. Então, tem que ser consumido com moderação. Inclusive as frutas, né? Você tem que saber que fruta você vai consumir, né? Não sei se é mito isso. É melhor você comer as frutas do que fazer o suco. Exatamente. Sempre melhor. Por quê? Me explique isso. Porque quando a gente bate essa fruta, liquidifica, que seja o caso, o que fica mais ali é o açúcar da fruta, é a frutose. Né? Quase que se perdem as fibras. E quando a gente come a fruta em si, a fibra ela fica um pouco mais íntegra e aí faz com que esse açúcar não suba tanto no sangue. Então ela é mais natural que você coma ao invés de liquidificar, que as fibras praticamente se perdem. Mas imagine, mas é correto, você tem que se acostumar a fazer isso, em vez de fazer o suco de maracujá, comer maracujá. Frutas cítricas, né? A laranja. Tem gente que gosta mais do suco, mas é melhor que você coma laranja com bagaço, com tudo, porque a fibra está ali dentro, né? Então, até a própria vitamina C você consegue absorver melhor quando você come a fruta, em vez de você tomar o suco. Agora, existem algumas frutas que realmente não tem como a gente consumir. Tem gente até que gosta, né, de comer só um maracujazinho ali, mas há a possibilidade de bater, né? Bater sem açúcar, beber com açúcar, ou com qualquer... Agregar uma fibra, né? Colocar um farelo de aveia, uma linhaça, uma chia... E aí também já ajuda. Já ajuda. Então, bacana. Estamos conversando com a doutora Daniela Oliveira, nutricionista. Aí, se você puder dar um clique lá no nosso canal, já ajuda bastante. Se quiser compartilhar também, é importante. As dicas de cá, as dicas que ela está dando aqui é importante. Então, para mim, para você, para todo mundo. Valeu? Então, ajuda aí o canal, ajuda aí, faça sua pergunta, se você quiser. Estamos aqui para responder. O que você recomenda para quem quer voltar à rotina saudável pós o carnaval, sem sofrer nada? Pós o carnaval não, tem gente que nem no carnaval vai. Voltar à rotina. Rotina em si, né? Ter uma rotina saudável. Ótimo, vamos lá. Primeiro de tudo, a gente precisa procurar uma nutricionista. E a senhora pode dizer aqui seu canal, suas redes e tal. Pronto, podem entrar em contato comigo, meu Instagram é @nutidaniela. Podem mandar lá perguntas, eu vou respondendo aos pouquinos. Mas assim, o ideal é que a gente... Pode marcar uma consulta, claro. Viu? É sempre importante, porque de longe, né? Ela precisa fazer toda uma tabela. Sim, é por isso mesmo que é interessante marcar a consulta, né? Então, procurar o profissional indicado, que é o nutricionista, para cuidar da alimentação como um todo. Mas eu creio que tem dicas bem práticas, bem rápidas, que a gente consegue incluir no nosso dia a dia e tornar a nossa vida mais saudável, né? Então, como a gente havia conversado, eu acho que, principalmente nessa questão de Salvador, do calor, a gente precisa andar com a garrafinha de água do lado, e a tendência é que a gente sempre queira beber água, então a gente levantar para pegar uma água e tal. Eu tenho muito problema com meus idosos, como eu estava falando, por isso. Porque idoso é um pouco mais complicado para levantar, para ir até a geladeira pegar água. Então é sempre bom andar com a garrafa de água ao lado para já ajudar nessa questão hídrica, né? É a primeira coisa. Vamos trabalhar com os alimentos saudáveis. É claro que sair um pouco da rotina não tem problema, ninguém é de ferro, né? Um final de semana, sair, comer um pouco mais diferente. Mas lembrando que ao longo da sua semana, o ideal é realmente que você tenha uma alimentação equilibrada. E aí esse equilíbrio, quem faz é a nutrição, né? Que vai montar seu cardápio lá todo direitinho, calcular o quanto você precisa de cada alimento. Sobre o mito, a gente estava falando sobre gorduras. A gente acha que
toda gordura é ruim. Mas existem alguns alimentos que têm gordura de boa qualidade, que é a gordura insaturada, como o abacate, por exemplo, né? Importantíssimo, viu? Sim. Comer um abacate, não um abacate por dia, mas uma metade de um abacate todos os dias. Claro. Eu faço isso. Agregar o azeite extra virgem, né? Na salada também, interessante. Quem conseguir consumir algumas castanhas, nozes, que a gente pensa, não, mas é caro, mas a gente não vai comer um pacote de castanha, né? Eu tenho essa mania, às vezes eu não consigo comer 10 castanhas, não. A nutricionista bota, como 10 castanhas, não, eu como uma manchinha. Eu sou ignorante. Castanha é igual a pipoca, eu costumo dizer isso, né? Come isso uma, mesmo. quer comer outra. Então, qual é o ideal, a dica da Nutri? Faz um pacotinho com a quantidade que você precisa consumir e leva para onde você vai. Que aí você só vai comer aquela quantidade. Eu acordo à noite, eu tô lá, sempre tem um castanha em casa, eu vou lá, pego um monte de castanha, eu vou assistir um jogo, pego um zero, um refrigerante zero, algo parecido, e como castanha. Mas não adianta pedir para eu comer 10 castanhas, que eu não consigo. Porque pode chamar de fruta? É um fruto. É uma oleaginosa. É muito bacana, gostosa, né? Sim. E quando vem salgadinha, então. Fácil, prático. Mas a gente precisa se adequar ao nosso tempo. Exatamente. A nossa idade, ao nosso tempo. Tudo. Cara, uma pessoa acima dos 40, ou já chegou aos 40, não dá mais para fazer certas coisas, né? Não é possível, né? Claro. Ou então quando existe algum tipo de comorbidade associada, né? Algum tipo de doença. Então a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Eu acho que alimentação, exercício físico, uma caminhada de 1 hora, de 30 minutos, 40 minutos, que eu faço isso. 1 hora e 10, mas aí porque eu já venho num processo anterior, que eu corria 15. Hoje já não, por causa da cirurgia, eu já não corro mais vezes, um trotezinho, vou para academia, faço bicicleta, vou lá puxar o ferro, não vou fazer ficar... um check-up anual, né, que é importante. Isso aí que é difícil para mim. Mas precisa. Mas é muito difícil. Eu gosto de sentir meu corpo e tal. Todo dia eu tomo reclamação dos meus médicos, né? Tem que vir para cá, não sei o quê, aí eu vou de uma vez... Depois eles ficam ligando, mas é por aí. Então eu acho que é muito importante, quem puder cuidar, jogar seu baba, né? Com coração bom. Claro, dormir bem, né? Dormir bem. E levar a vida aí da melhor forma possível. É por aí. E os erros, né, mais comuns nas pessoas, né? Eu acho que eu cometo erros demais. Todo mundo. Principalmente na alimentação, do ponto de vista do suco. Mesmo não colocando açúcar no suco, tomando suco de... Como é que você toma suco de limão sem açúcar? Eu já me acostumei a isso. Sim. Suco de maracujá sem açúcar. Eu digo, isso eu faço. Mas tem gente que comete alguns erros cruciais para emagrecer. Comeu a vida toda... né? Sim. Criou aquela... Agora eu quero emagrecer de uma noite por dia. Consegue. Com esses tantos de remédios que tem aí. Olha, o emagrecer da noite por dia, não. A curto prazo pode acontecer, só que muitas vezes de forma errônea. E a nossa preocupação como nutricionista é justamente essa. Aquelas pessoas que fazem restrições muito severas para perder peso, muito provavelmente, ela, ao longo dessa restrição, ela vai ter alguma deficiência de alguma vitamina, algum mineral, justamente pela restrição muito grande que ela fez, né? Então, a gente tem na nossa alimentação alguns elementos caracterizados como macronutrientes, que é o carboidrato, o lipídio e a proteína, e muitas das vezes a pessoa só quer contar as calorias. Hoje eu vou fazer uma dieta de 1000 calorias. E aí... restringe várias coisas e às vezes um único alimento tem 1000 calorias, como um hambúrguer, por exemplo. E o pão? O pão é bem-vindo. Não corta o pão de paciente, não. Só que tudo depende da quantidade. Ela quer comer 15. Exatamente. Então tudo depende da quantidade e do que você coloca nesse pão. Então, às vezes, você agregar uma proteína ao pão é muito bem-vindo do que você agregar só, por exemplo, uma manteiga. Então, você botar ovo dentro do seu pão, o ideal é que você coloque o ovo ao invés da manteiga, somente a manteiga. Vou fazer como eu faço, bota omelete.
dentro do pão. Mas é ovo, né? É ovo, frango. Mas é melhor. É proteína, com certeza, com certeza. Doutora, aqui é o seguinte, continue dando aqui as dicas e o canal, né, para as pessoas lhe procurarem. Aqui nós estamos conversando com a doutora Daniela, nutricionista, parceira desse nosso podcast. Então você pode dar o cliquezinho lá, compartilhar, perguntar, pedir que ela volte para saber, eu tenho isso, eu tenho diabetes, o que é que eu posso comer? Sim, entendeu, né? doutora? Propor alguns assuntos para a gente Isso, conversar. né? Né? O povo que tem diabetes, que gosta de beber Coca-Cola e tal, porque a diabetes às vezes não vem nem, ela não é hereditária, mas às vezes vem do alimento, né? Sim, do alimento. Se você consumiu durante a vida toda, você pode pagar um preço não muito barato, né? Então, a diabetes, ela é uma doença altamente inflamatória, então a gente precisa ter muito cuidado com relação ao pós do diabetes, né? Então a gente tem que tomar cuidado com aqueles pacientes que estão com a glicemia sempre alta o tempo todo, porque o risco de amputação é muito grande. Então, a gente sempre pede, vamos cuidar logo agora, para não ir muito à frente, com esse muito à frente a gente ter problemas, né, mais graves. Então, são pequenas coisas. Então, a gente, às vezes, dá uma restrição de algumas frutas em um momento específico. Alguns pacientes falam assim, mas Daniela, você vai tirar minha melancia, você vai tirar minha manga, vai tirar minha uva, que realmente são frutas que têm muito açúcar. Eu digo, olha, é só um momento. E assim, vamos parar agora, lá na frente você vai poder comer, né? Da melhor forma possível. Então, são algumas coisinhas que a gente precisa só organizar na rotina. E como você falou do suco sem açúcar, é hábito. A partir do momento que a pessoa começa a deixar de tomar o café com açúcar, por exemplo, a tomar só o café puro, aos pouquinhos, ela vai sentir no primeiro dia, no segundo dia, mas vai chegar um dia que aquele café já supre essa demanda do sem açúcar. Então, é questão de hábito diário. É isso. E sempre o exercício é importante, viu? Caminhadazinha, sim. 30, 40, deixa de ser preguiçoso. Levanta, vai lá. Uma caminhada de 30, 1 hora, você vai se acostumar, daqui a pouco você está andando 2 horas. Sim. Vai encontrar um amigo, vai bater um papo, vai lá e vai voltar. Eu, quando voltei, olha que eu corria 15. Sim. Aí quando eu voltei, não estava andando 3. Mas eu voltei a andar 15 de novo. Então eu acho que é importante e ajuda muito, não tem remédio melhor. Sim. Do que um exercício, uma academia muito leve, acompanhada com personal. Não precisa ser aqueles personal caro, não. Mas tem uns aí que são bem bacanas. Às vezes a gente chega cansado, né? Fadigado, mas assim, não vou hoje não. Mas só em você ter levantado para ir, quando você retorna, você já tem outra sensação. Outra sensação. E é bom você ter um profissional, uma nutricionista do seu lado, né? Porque aí ela vai estar te ligando, está comendo direitinho, não vale mentir, porque o Papai do Céu está olhando. E a balança também. E a balança também, e o corpo também, então não vale mentir. Você vai, o personal liga para você, já estou aqui na academia, minha vez nem está, viu? Às vezes eu já estou aqui esperando, aí você sai correndo, mas chega lá. Sim. Isso é importante. Então você vai encontrar um amigo na rua, você vai caminhar, né? E vai lhe ajudar muito. Eu acho que é muito importante. Então, a alimentação é importante. A senhora pode dizer qual é o seu canal, a sua rede social? @NutriDaniela, Instagram. Podem falar lá comigo. Pronto, ir lá, marcar uma consulta, bater um papo. Eu acredite, vale muito a pena você ter sempre um profissional na área de saúde cuidando de você. Muito a pena. Nutricionista, o personal lá, o personal da academia, o médico, eu sou muito eu tomo muito chá. Sim. Muito chá. Então, mas não vá atrás de mim não, que eu não sou médico. Procure profissional. Chá pode, mas depende de algumas coisinhas. Isso, tem um chá que depende de algumas coisinhas. Sim. Isso mesmo. Então, conversamos aqui com a doutora Daniela Oliveira, nutricionista. Quero convidá-la para um outro bate-papo legal como esse. Ela propor um tema para determinada área, porque eu sei que a nutricionista ela tem várias áreas que pode te ajudar. É isso, doutora? Exatamente. Então, deixa aí suas dicas e mande o seu recado aí para o nosso povo que vai nos assistir logo. Vamos cuidar da saúde, né, pessoal?
Então, sistema imunológico em dia, qualidade alimentar, prática de atividade física, sono regular. Então, vamos juntar esse completo aí, né, para a gente ter uma saúde favorável e para a gente ter uma velhice saudável. Valeu, muito obrigado, até a próxima.